E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Vou aguardar aqui uns minutinhos só para atualizar aqui e o pessoal conseguir entrar. Vamos dar início então, pessoal? Seja muito bem-vindo de volta aqui ao meu canal. Essa é a minha segunda live do programa Domínios Injetáveis. E a gente está fazendo aqui a Semana dos Injetáveis. Então, vão ser 3 lives ao longo dessa semana, mais 3 lives na próxima, tá? Sempre quartas, quintas e sextas. Falando sobre toxina botulínica, sobre o preenchedor de ácido hialurônico e sobre os bioestimuladores de colágeno, tá certo? Fiquem atentos aos horários que a gente vai divulgando aqui nas redes sociais, qual vai ser o horário e o tema de cada aula. Então, sempre quarta, quinta e sexta, essa semana e a próxima, a gente tem live combinada aqui, beleza? Obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu sou Bruno Pato, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sempre bom lembrar que esse aqui é um canal voltado para médicos, né, médicos da área da estética, e que o nosso foco aqui é ampliar nosso conhecimento, discutir algumas estratégias de como melhorar nossos resultados, como ampliar o faturamento da cosmetria no nosso consultório, principalmente pensando aqui nos procedimentos injetáveis, né? Então, seria para ajudar mesmo você a sair da média no tratamento e no rejuvenescimento da face, tá? Antes de começar, queria pedir desculpa por um probleminha técnico. Eu estou fazendo essas transmissões pelo computador e o programa que transmite não permite que eu libere aqui os comentários. Então eu não estou conseguindo fazer isso, é uma pena, mas eu estou tentando ajustar, vou ver se algum outro programa consegue liberar os comentários para as próximas lives serem mais interativas, para a gente conseguir ter um dinamismo maior aí para poder conversar mais com vocês, tá? Então por enquanto eu não consigo resolver essa parte, o que for surgindo de dúvida, por favor, fiquem à vontade, me mandem aqui via direct, pode mandar aqui no meu perfil pessoal ou no perfil do Domínios Injetáveis, prometo que vou responder, tá certo? E na live de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre preenchedores, sobre ácido hialurônico e por que vender sessões de uma seringa fazem a gente estagnar no mercado, né? Fazem com que a gente não consiga obter os melhores resultados possíveis e nem aumentar o nosso faturamento com o preenchimento, né? Então vamos discutir aqui alguns problemas que eu vejo que são os mais comuns na prática diária dos médicos que fazem preenchimento de ácido hialurônico no consultório. Então, vamos lá, o paciente chega na consulta e ele vem querendo fazer a harmonização facial. Então, primeiro que esse termo hoje em dia já dá até um certo arrepio na gente, né? Porque ficou tão banalizado, foi tão utilizado pela mídia e associado a resultados duvidosos, né? Então, que a gente já está praticamente assumindo uma conotação negativa, né? De algo que é mecânico, que é automatizado, que é não pensado, não individualizado. Então, nesse momento inicial, a gente já tem que tentar conversar com o paciente, desconstruir essa ideia negativa da cabeça dele, né? E fazer ele entender que é sim um procedimento individualizado, que a gente não vai querer deixar todo mundo igual, fazer a receita de bolo, colocar todo mundo numa forma. A gente vai ressaltar as características individuais que ele já tem, né? E aí, o paciente chegou então pedindo a harmonização facial, a gente parte para a consulta. E muitas vezes, o que eu vejo é que na prática, muita gente faz essa consulta inicial de graça, né? Na intenção de tentar com isso ganhar o paciente, tentar atrair mais gente para passar lá. Você faz aquela famosa avaliação gratuita. Mas o que isso acaba gerando? A gente se desvaloriza, né? A pessoa automaticamente te leva menos a sério. E leva menos a sério o que você está dizendo ali na consulta, porque a consulta não foi paga. Isso cria uma sensação de que a gente está fazendo um favor e, poxa, a gente não está ali à toa, né? A gente batalhou para chegar naquela posição. Tantos anos de estudo, tantos anos de faculdade, quantas noites mal dormidas, né? Quantos plantões a gente deu. Então não é à toa que a gente está ali. A gente demorou para alcançar esse nível e poder fazer um diagnóstico e oferecer um tratamento completo para o nosso paciente. Então, a gente não pode se desvalorizar, né? Se a gente não se der o valor, o paciente vai dar menos ainda.
Então, se a gente já faz isso, a gente já está começando a consulta de um princípio errado, né? Procurem não fazer isso. A menos, é claro, que eu estou atendendo o meu melhor amigo, eu estou atendendo um colega de faculdade, um colega médico, meu familiar. A gente sabe que tem algumas exceções, mas o ideal é que a gente tente reduzir ao máximo essas exceções, porque senão acaba gerando, né, aquela sensação realmente de que está fazendo um favor e a gente se desvaloriza com isso, né? Dando continuidade então na consulta, aí a gente vai lá, avalia o paciente, explica todas as possibilidades de tratamento, indica vários pontos possíveis ali de melhora na face dele, e na hora de fazer a venda a gente estabelece um valor por seringa. Então, sei lá, a gente fala para ele que cada seringa vai custar 1.200, 1.500, 1.800, não sei, tem a média de preço varia de acordo com a região do país que a gente está falando, né? E aí você fala isso e pergunta para o paciente o que ele vai querer. Então, aí só depois que ele responder o quanto ele está disposto a pagar é que a gente vai fazer o nosso planejamento, que a gente vai tentar se virar com o que ele falou que pode pagar para tentar oferecer o melhor resultado, né? Mas aí o que vai acontecer? O paciente sempre vai falar que está sem dinheiro, que só dá para fazer uma, no máximo 2 seringas, e aí você vai perguntar qual que é a região que mais incomoda, né? Para tentar focar essas seringas ali. Então vai ser, sei lá, o lábio, a olheira, o sulco nasogeniano, né? Eu acho que é a queixa principal que as pessoas procuram a gente no consultório, falar do bigode chinês. E o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está transferindo a responsabilidade do tratamento para o paciente, né? A gente tira de nós mesmos a responsabilidade e passa para ele. Então, quantas seringas você vai querer? Que região você vai querer tratar? E aí, quando o resultado não fica bom, a gente põe a culpa na quantidade de produto. A gente fala, mas também eu só tinha 1 ml, só tinha uma seringa, por isso que não ficou bom. E aí, mais uma vez, a gente vai lá e pergunta para o paciente, quando você pode voltar para a gente fazer outra? Então, de novo, a gente transferiu a responsabilidade, tirou da gente, e isso acaba demonstrando uma insegurança, né, perante o paciente. Então, é uma coisa que a gente tem que evitar de fazer. Eu já fiz isso muito, conheço muita gente que continua fazendo, porque, infelizmente, a gente não tem esse tipo de formação na faculdade, né, nem na residência. Ninguém ensina a gente a lidar com o paciente, ninguém ensina a lidar com as questões financeiras, com o gerenciamento do consultório. Então, a gente sai completamente cru, a gente sai completamente perdido, não sabe qual que é a melhor maneira de agir, como que é o melhor jeito de cobrar, como que a gente convence o paciente do tratamento correto que ele precisa fazer, né? E a gente agir do jeito que eu simulei agora, o exemplo que eu dei agora, só vai trazer problema, né? A gente a gente sempre vai ter dificuldade para vender mais que 2 seringas, os resultados sempre vão ser pobres, eles vão ser medianos, eles vão ser mais ou menos, né? Aquela questão de transferir a responsabilidade para o paciente do tratamento acaba demonstrando uma insegurança sua com relação ao assunto, e aí tudo isso vai dificultar a fidelização daquele paciente, vai dificultar fazer ele ter vontade de voltar, né? A gente nunca vai conseguir iniciar aquele ciclo virtuoso que a gente sempre busca com o paciente, que é de um paciente sair satisfeito no consultório, aí contar para o amigo, contar para o familiar, falar, nossa, eu fui naquele médico, ele foi ótimo, o resultado foi ótimo, a consulta foi super legal. Isso que a gente espera, né? E se a gente ficar conduzindo a consulta da maneira que eu estava citando antes, a gente nunca vai conseguir, né? Então, o que a gente quer é que o paciente saia feliz, que ele conte para os outros, que ele traga mais pacientes e que isso vai agregando valor ao nosso procedimento, à nossa consulta e vai trazendo um retorno orgânico, né, do nosso trabalho. É claro que cabe aqui um parênteses, né, pessoal, para toda regra existe uma exceção, então eu não estou querendo dizer que a gente nunca vai conseguir oferecer um resultado bom com 1 ou 2 seringas, né? Não é que a gente nunca vai poder fazer isso, indicar um tratamento desse. Também não é assim. Tem que ter noção de que existem pacientes que são exceções e que a gente vai conseguir fazer refinamentos com 1 ou 2 seringas, principalmente pacientes mais jovens, né? Que já têm a proporção facial mais adequada, que ainda tem as características, né, do envelhecimento ainda não se estabeleceram. Então, a gente consegue oferecer um refinamento. Então, o paciente que vem ali só porque quer aumentar um pouquinho o lábio, acha que o lábio é muito pequeno, quer definir um pouco mais a projeção malar, né, fazer aquele famoso top model looking, onde quando a gente volumiza aqui a região de projeção do arco zigomático, para dar aquele efeito blush, né, aquele jogo de luz e sombra com a região do terço médio, às vezes até um preenchimento de olheira num paciente que já tem a sustentação malar adequada, apesar de que hoje em dia é muito difícil eu só preencher direto a olheira, né? Geralmente a pessoa que está com o olhar muito afundado ali está precisando de uma sustentação malar, mas enfim, em alguns casos
até dá para preencher direto a olheira. Pacientes que precisam corrigir pequenas assimetrias, né, até mesmo uma complementação de um preenchimento facial que ele já fez antes. Então, nesses casos, é claro, a gente vai conseguir oferecer um resultado favorável com menos quantidade de produto, mas tem que lembrar que isso é exceção, né, para todo mundo que a gente vai conseguir fazer isso, né. Então, como que a gente vai resolver esse nosso problema, né? Como que a gente vai lidar com isso e vai melhorar a nossa conduta no consultório para melhorar nossos resultados, melhorar o nosso faturamento? Bom, então, vou puxar um pouquinho do que eu falei na aula de ontem, na live de ontem sobre a toxina botulínica. Não existe procedimento estético sem uma consulta prévia. A gente não é robô, a gente não é linha de produção, máquina. O paciente vai lá, compra um preenchimento de lábios, senta na sua frente, você faz em 15 minutos, ele levanta, vai embora, não criou vínculo nenhum. A gente não pode fazer isso, né? A gente tem que fugir desse tipo de conduta. Então, eu vou reforçar de novo aqui a importância da gente ser médico, da gente oferecer uma consulta detalhada, né? Da gente sentar ali de frente para o paciente, conversar com ele, olhar no olho, fazer a anamnese com calma, né? Entender qual que é a queixa principal, o que levou ele a te procurar, qual a expectativa dele com o tratamento, o que ele quer, o que ele acha que vai mudar no rosto dele, tratando aquela região que ele veio procurar tratar. E também não esquecer que tem a grande importância dos antecedentes pessoais, perguntar se tem alergias, doenças. Às vezes a gente tem que pensar em coagulopatia, um paciente que faz uso de medicação de uso contínuo, que faz uso de medicação anticoagulante. Então a gente tem que pensar já, programar, saber que pode ser que sangre mais, que tenha mais equimose, fique mais roxo no pós-procedimento, né? Se o paciente é tabagista, então saber que a circulação dele é um pouco prejudicada quando a gente vai fazer as áreas de mais risco vascular, né? Então tudo isso é importante. Perguntar se fez algum procedimento cirúrgico já no rosto, porque a gente sabe que a cirurgia vai gerar uma fibrose cicatricial, pode alterar a anatomia daquela região, pode fixar um vaso e fazer a gente se tornar mais fácil da gente fazer um pertuito do vaso com a agulha ou com a cânula, né? Então tudo isso é importante. E principalmente se ele já fez algum procedimento prévio no rosto, algum procedimento de preenchimento mesmo, né? Para a gente saber o que tem ali no rosto dele, ele precisa saber qual produto que foi utilizado. Porque, por exemplo, se ele usou um preenchedor definitivo, um PMMA e da vida, aí a gente tem que correr daquela área, o melhor é não mexer, não manipular, porque a gente sabe que pode acordar um gigante, né? Trazer um processo inflamatório, um processo infeccioso tardio, e aí é uma desgraça, porque o tratamento é super complexo, né? Então, o primeiro passo para a gente resolver esse nosso problema é a gente ser mais médico, a gente conversar com o paciente, a gente fazer uma consulta e não só falar, a secretária te mandar uma mensagem e falar, olha, agendou um preenchimento de olheira. Ah, tá bom, senta lá na sala de procedimento, a gente faz, o paciente levanta, vai embora e pronto. Não, vamos fugir disso, esse é o primeiro passo, tá? Depois disso, a gente tem que partir para uma avaliação detalhada da face, é lógico, né? Então a gente precisa entender todas as alterações que estão ocorrendo naquele rosto, o grau do processo de envelhecimento, e nisso se torna super importante a documentação fotográfica, né? Então a gente precisa fazer foto padronizada, pegar o fundo padronizado, de preferência um fundo escuro, né? Colocar o paciente na posição certinha, sempre no mesmo ângulo, tirar foto de frente, tirar foto oblíqua, tirar foto de perfil, lembrar daquela inclinação mais para baixo, para a gente conseguir avaliar melhor aqui a região infraorbitária, né? Avaliar pescoço, e tentar estabelecer padrões para que a foto seja sempre igual. Então, por exemplo, no oblíquo, a gente estabelecer alguns parâmetros, colocar a ponta do nariz na região malar, para todas as fotos saírem na mesma direção, no mesmo ângulo. Isso é super importante. E lembrar também que a avaliação ela não é só estática, ela também é dinâmica. Então, a gente precisa fazer foto com todas as dinâmicas da mímica facial, sorrindo bem forçado, fazendo bico, elevando a sobrancelha, franzindo a glabela, para a gente ver como se comporta a musculatura da mímica facial desse paciente e até avaliar eventuais assimetrias e tudo mais, né? Então, a padronização da foto é muito importante. E por que tirar uma foto ali na hora pode favorecer muito a gente até para explicar qual a proposta de tratamento para o paciente? Porque não é a mesma coisa que a gente mostrar isso no espelho, né? É claro que é importante a gente mostrar no espelho também, mas o que acontece na prática? Quando a gente se olha no espelho, a gente já se conhece. Então, o paciente ele já se conhece também. Ele automaticamente ele assume um ângulo que favorece a imagem dele mesmo. Então, que já corrige alguma pequena imperfeição,
corrige algumas assimetrias, ele levanta o queixo, ele, né, vira para o seu melhor lado. Então, o jeito que o paciente se enxerga no espelho não é o mesmo jeito que a gente está vendo ele. E na foto não, na foto a gente coloca ele ali numa posição neutra e a gente tira esse viés, né, da angulação, tira essa questão do paciente já se enxergar porque já se conhece, então procurar o seu melhor lado. Isso facilita o diagnóstico, facilita a gente a mostrar as assimetrias e convencer ele do que precisa ser feito naquele rosto, né? Então essa é uma dica boa também, a gente não só mostrar o espelho, como tirar a foto e mostrar as alterações na foto. Muitas vezes a pessoa vai falar, nossa, vai olhar a foto e vai falar, mas eu sou assim? Sério que esse lado é tão maior que o outro? Então é uma coisa que a gente vai fazer eles perceberem ali na hora, né? E aí entra a questão de fazer a análise facial minuciosa. Então a gente sabe que tem vários parâmetros, né, da análise facial para fazer, então aqui tem alguns exemplos no slide, aquela avaliação dos 3 terços, então terço superior, terço médio e terço inferior tem que estar mais ou menos equivalentes em comprimento, no perfil a mesma coisa, a questão do terço inferior a gente pode avaliar aquela região entre o nariz e o lábio superior, tem que corresponder a 1/3, e a região do lábio inferior aumenta 2/3, então é mais um parâmetro. Tem aquele parâmetro da projeção do mento, né? A gente olha no perfil do ponto nasal aqui, do comecinho da columela, descendo uma linha reta, essa linha tem que passar pela projeção do lábio superior, e o mento tem que estar um pouquinho para trás disso. Então são alguns exemplos de parâmetros que a gente avalia, tem esse aqui também do outro slide, dos 5/5 que a gente avalia verticalmente, os parâmetros dos olhos tem que ser mais ou menos a mesma distância entre os olhos e a distância do canto externo para as orelhas, né? Então lembrar também, é lógico que todos esses parâmetros têm questões diferentes entre o sexo masculino e o sexo feminino, e lembrar principalmente que a nossa ideia aqui não é tornar mais uma vez todo mundo igual, a gente quer realçar a beleza individual que cada um tem, e não criar uma fábrica de pessoas com o mesmo rosto, né? E é muito importante a gente fazer também, e além de tudo explicar isso para o paciente, a avaliação por camadas. Então a gente precisa deixar muito claro que não são só as alterações ali superficiais da pele que estão acontecendo durante o processo de envelhecimento, a gente vai ter alteração em todas as camadas. A gente vai ter alteração no subcutâneo, na gordura, na musculatura, no osso, então isso é muito importante que a gente reforce para o paciente entender a complexidade do tratamento e por que a gente precisa de tanto material para conseguir corrigir, né? Então, por exemplo, a gente vai olhar a pele, a gente vai fazer uma classificação de Blogo, esse é um dos exemplos que a gente pode fazer, né? Avaliar a presença de rugas estáticas, rugas dinâmicas, melanose, discromias, ver qual que é que grau de envelhecimento aquela pele se encontra, né? Então, mas não é só isso. Isso é o que o paciente está enxergando, que a gente precisa mostrar para ele que para baixo disso também tem coisa acontecendo. Então, precisa lembrar que a região do subcutâneo, ali, os coxins gordurosos, os compartimentos de gordura, eles vão sofrendo uma depressão, né? Eles vão diminuindo o seu conteúdo, eles vão perdendo sua estruturação, começam a escorregar pelo rosto, então a gente começa a ter aquela questão de flacidez da pele, a gente começa a ter as perdas de contorno, certo? Quando a gente passa para pensar na musculatura, lembrar que os músculos também estão passando pelo processo de envelhecimento. Então, eles estão sofrendo uma atrofia, estão perdendo seu tônus, né? O que também colabora para a flacidez da pele da região da face, também colabora para as perdas de contorno, para a esqueletização, muitas vezes, de algumas regiões, né? E por último, lá embaixo de tudo, a gente não pode esquecer também do osso, da estrutura óssea. O osso também está sofrendo alterações, ele vai sendo reabsorvido. A gente tem a reabsorção principalmente ali do osso da região da órbita, né, que a gente vê aqui no slide, da projeção malar, do arco zigomático e principalmente também ali do contorno da mandíbula. Então, tudo isso vai culminar numa perda de sustentação global da face do paciente. Então, aquele rosto que mais jovem era mais triangular ou mais em formato de trapézio, ele acaba se tornando ali no terço médio para inferior mais quadralizado, né? E é isso que a gente precisa deixar claro para o paciente. Mostrando tudo isso, eles vão entender, né, a complexidade desse processo de envelhecimento, entender por que o tratamento precisa ser completo, e aí a gente pode fazer sempre aquela analogia da casa, que é uma analogia que o Dr. Ricardo Boggio sempre fala, né, cirurgião plástico. Então ele fala, para construir uma casa, a gente precisa primeiro de uma estruturação, a gente precisa do alicerce. Depois a gente vai pensar
no contorno, né? E por último, no contorno, na volumização. E por último, a gente vai pensar num refinamento. Então, quando a gente está falando do tratamento do rosto, a gente tem que seguir esses mesmos passos e nunca pular essa sequência. Não adianta eu partir direto para um refinamento se a estruturação não está boa, porque o meu resultado não vai ser tão bom quanto ele poderia, né? Então, é muito importante a gente fazer o paciente entender, e muitas vezes essa analogia consegue trazer mais para os termos da linguagem que o paciente entende, por que a gente não pode pular etapas, não pode pular essa sequência e não pode ir lá e só preencher a olheira, entendeu? Para quando ela vem questionando de que está com o olhar cansado, né? Isso tudo vai fazer com que a gente, né, tenha um diagnóstico ali completo daquela face e o paciente acredite mais em você, entenda por que ele precisa daquele tratamento, né? Então, aqui a gente colocou um exemplo da análise facial. Pegamos uma foto da internet, de um banco de dados, tá? De um banco de fotos, não é uma paciente que foi tratada por mim, e aí a gente tem que pensar aqui na análise facial dela, rapidamente, tá? Para a gente não perder muito tempo com isso. Então, a gente vai avaliar as proporções de frente e de perfil, e a gente vai avaliar quais foram os processos, em que etapa do processo de envelhecimento as camadas dessa pele se encontram, né? Então, numa análise aqui mais fria, né, dos terço médio, superior e inferior, ela está até com uma proporção boa, tem um pouquinho menos de projeção ali no terço inferior. O perfil a gente não tem, porque é um caso fictício, não era uma paciente mesmo. Então, a gente avaliaria ali também a projeção do mento, a projeção do lábio e tudo mais. Em relação às camadas, a gente consegue classificar mais ou menos, né? Sem avaliar pessoalmente é mais difícil, mas a gente vê que essa é uma paciente que já tem rugas estáticas. Então, ela já está ali num globo 3, pelo menos. Quando a gente para pensar agora nos coxins gordurosos, já dá para ver que ela tem uma perda principalmente na região periorbitária, na região malar anterior, malar lateral, e aqui também na região mais do contorno da mandíbula, certo? Os músculos a gente normalmente precisa fazer uma análise dinâmica, então com uma foto é difícil de dizer, mas com certeza eles também já sofreram um processo de atrofia e já estão com perda do tônus, o que está colaborando para essa flacidez que ela já está tendo, né? E a questão óssea, aquilo que a gente já avaliou, né? O osso geralmente vai estar reabsorvido tanto aqui na projeção malar, quanto na região periorbital, quanto no contorno da mandíbula e do mento. Então é isso que a gente vai explicar para a paciente, né? E tendo feito esse diagnóstico completo da face dela, isso demonstra que a gente tem uma autoridade sobre o assunto, né? A paciente passa a partir daquele momento a admirar mais você, você começa aquele processo de encantamento pelo processo da consulta e a experiência que o paciente está tendo. Isso tudo vai culminar numa melhor adesão ao plano de tratamento. O paciente entendendo por que ele precisa daquilo, ele aceita muito mais fácil que vai ter que usar uma quantidade elevada, por exemplo, de seringas de ácido hialurônico, né? E aí aqui entra, então, depois de ter feito a consulta direitinho, a anamnese, o exame físico, tirou as fotos padronizadas, mostrou para o paciente tudo que precisa ser feito, a gente vai perguntar de novo qual que agora se tornou a queixa principal. Porque muitas vezes, quando você mostra tudo aquilo do rosto que pode melhorar, a queixa do paciente pode mudar, né? Então aqui a gente vai perguntar de novo, qual é a sua queixa principal? O que é que mais te incomoda? E a gente vai tornar aquilo a nossa prioridade, tá certo? A gente vai pegar, fazer desenhar num esquema ou na própria foto do paciente. Várias das empresas que vendem, né, ácido hialurônico, que vendem preenchedor, geralmente tem aqueles bloquinhos que já tem um rosto onde a gente pode desenhar e programar o tratamento. Ou se você tiver algum software, alguma coisa fácil de fazer impressão de foto no consultório, dá para fazer já planejamento na própria foto do paciente. E a gente vai começar a pensar em todas as regiões que a gente pode tratar, né? E a gente vai desenhar isso e programar quantos ml a gente vai gastar em cada uma dessas áreas. Então, começando aqui pela estruturação malar, né? A região malar mais lateral, o arco zigomático. A gente vai pensar também no malar mais anterior, os pontos aqui mais para a região da linha médio-pupilar. A gente pode pensar num tratamento de têmpora, que ela já começou a ter uma esqueletização. Isso, se a gente tratar essa região aqui no quadrilátero de Swift, vai conseguir abrir um pouquinho mais o olhar, melhorar a projeção desse mento, né, porque já está com uma reabsorção, com uma flacidez daquela área. A gente pode pensar até mesmo no tratamento da região frontal, né, porque não, também dá para fazer. Aqui pensar também na volumização da fossa piriforme, o comecinho do sulco nasogeniano, isso já melhora bastante o resultado. Contorno da mandíbula, a região aqui do submalar, né,
volumizar aquele sulco mentoniano que o paciente pode ter e melhorar o canto da boca, né, quando já começa a ter aquela inversão, sulco nasogeniano, tear trough, né, já pensar no refinamento, a gente pensar no tratamento da cárie lacrimal e, por último aqui também, a volumização do lábio. Então veja o quanto a gente pode oferecer de tratamento para essa paciente, de acordo com qual for a queixa principal dela, né? E aqui a gente, programando mais ou menos quanto que a gente gastaria em cada uma dessas áreas, dá para chegar num total de mais ou menos 14 ml de ácido hialurônico. É claro que a gente não vai fazer tudo isso de uma vez, né? A gente vai oferecer para o paciente um tratamento por etapas, né? E o importante é focar inicialmente na queixa principal desse paciente. Então a gente vai, se ela chegar e falar para a gente que o que mais incomoda é o olhar cansado, a gente vai ver tudo que a gente precisa fazer para tratar o olhar cansado. Ela tem que sair dessa consulta com essa queixa resolvida. Ela não pode ir embora e continuar achando que está com o olhar cansado. A gente não pode fazer isso. Então, para ganhar essa paciente, a gente vai precisar tratar. E aí, pode ser que a gente precise associar uma toxina botulínica, um bioestimulador, tudo isso a gente vai oferecer para ela naquele sentido de tratar todas as camadas que estão sofrendo alteração do envelhecimento ao mesmo tempo, né? Então, você vai ter que dar o seu melhor para tratar a queixa principal do paciente, independente da quantidade de produto que for necessário para fazer isso, né? Sempre lembrando de seguir as etapas, fazer primeiro a estruturação, depois volumização e depois o refinamento, certo? Agindo assim, a gente vai demonstrar, né, que tem uma segurança, que a gente tem capacidade de entregar um resultado acima da média, já que a gente está sendo diferente de qualquer outro médico que ela já passou, né? Totalmente diferente do que a gente conversou lá no começo, daquela consulta rápida, impessoal, né? E a gente vai ganhar a confiança do paciente por conta disso, né? Muitas vezes, quando a gente está num congresso, está assistindo uma palestra, uma aula online, né, nesse período que a gente está passando agora, aí você vê lá um resultado do Maurício de Maio, do Arthur Swift, você fica impressionado, primeiro. Aí depois você pensa, mas também se eu tivesse algum paciente que ia pagar essas 20 seringas, eu ia conseguir fazer o mesmo. Mas não é assim que a gente pensa? E eu te pergunto, por que será que eles conseguem fazer isso? Por que eles conseguem colocar 18, 20 seringas no mesmo paciente? É só porque eles foram pioneiros, eles ficaram famosos? Claro que não, não é só isso. É porque eles sabem exatamente esse passo a passo do convencimento do paciente, do encantamento do paciente pelo tratamento, e eles conseguem mostrar que é aquilo que o paciente precisa fazer. E aí eles conseguem chegar nesse resultado. É óbvio que você precisa conseguir atingir o resultado que você prometeu. Então não adianta nada você prometer e não saber fazer. Então isso é claro que além de saber convencer, a gente tem que saber entregar esse resultado, né? E aí entra então a questão das objeções, né? O que vocês vão me falar, mas eu nunca vou conseguir fazer isso, porque eu nunca vou conseguir vender essa quantidade de seringas no meu consultório. Então vamos ver algumas dessas objeções e como a gente pode contornar elas, certo? Então, é impossível na minha realidade vender 4, 6, 8 seringas para o mesmo paciente. Imagina 14. Eu não atendo só ricos e famosos. Então, vamos lá. Respira fundo, tenha calma, porque dá para fazer isso. Claro que parece impossível no começo de carreira, quando a gente acabou de sair da residência, mas com algumas dicas a gente chega lá. Então, lembra que eu falei que o objetivo é tratar a queixa principal? Então, a gente vai calcular exatamente o que a gente precisa para tratar essa queixa. Por exemplo, se aquela paciente da foto que eu mostrei, a queixa dela fosse o olhar cansado, o olho afundado, o que eu ia precisar fazer de ácido hialurônico para resolver o problema dela? Eu ia precisar, estruturar a região malar, volumizar a região malar, estruturar a têmpora. Então, por exemplo, aqui no malar a gente vai gastar 1 ml de cada lado, mais ou menos. Já dá 2 seringas. Mais a têmpora dá para gastar, se for tratar o ponto do Swift ali, mais meio ml de cada lado, mais uma seringa, deu 3. E, por último, um refinamento, um tratamento do tear trough com ácido hialurônico de G' menor, mais meio ml para cada lado, deu o quê? No total, 4 ml, deu 4 seringas de preenchedor. Então, eu preciso explicar para essa paciente que o mínimo que ela tem que fazer nessa consulta é fazer essas 4 seringas, né? Porque se a gente fizer menos, se a gente fizer metade, se a gente fizer só uma, se a gente fizer duas, o resultado não vai ser bom. Ele vai ser subótimo, ela não vai sair dali satisfeita, ela não vai sair dali falando bem de você, e isso não vai gerar o retorno de pacientes que a gente espera. Então, assim, a dica na prática é, tentem nunca fazer o tratamento de uma queixa pela metade. Ou faz tudo, ou
tenta deixar para uma próxima vez, explica para o paciente que não dá para fazer metade, que o resultado não vai ser bom, fala para ele voltar quando ele tiver condição financeira de fazer, né? Porque senão realmente a gente não vai conseguir sair da média com os nossos resultados, a gente vai ficar sempre naqueles resultados medíocres, naqueles resultados que sempre você vai olhar na foto que você mesmo tirou e falar, nossa, mas acho que podia ter ficado melhor. É porque a gente não está conseguindo convencer o paciente do tratamento que ele realmente precisa, né? Então, resumindo, depois que você mapeou tudo, você planeja a quantidade que você vai gastar para tratar tudo o que precisa, e aí você começa a vender por sessões separadas. Então você fala, hoje a sua queixa principal é o olhar cansado, vamos tratar o olhar cansado, vai dar 4 seringas hoje. Daqui 6 meses você volta e a gente resolve a região aqui do terço inferior, o contorno da sua mandíbula e o mento. Vai dar mais 4 seringas daqui 6 meses. Com isso, vai fazendo um planejamento, né, todo um esquema já de retornos programados e que permite que a gente chegue num total grande de seringas. É claro que vai ser muito difícil você aplicar 18, 20 seringas no mesmo paciente no mesmo dia, mas separando assim a gente consegue oferecer um resultado legal a longo prazo, você fideliza o paciente, né? E acho que vale a pena lembrar o seguinte, antes de pensar em baixar o preço das suas sessões, pensa primeiro em facilitar o pagamento, né? Então oferece opções para o paciente, dá um desconto à vista, parcela em mais vezes, sei lá, faz um boleto, né? Cheque é meio complicado, mas tenta pensar numa maneira de facilitar o pagamento antes de ficar pensando em dar muito desconto, em diminuir o valor do seu tratamento, do seu procedimento. Se valorize, né? Mesma coisa da questão da consulta de graça. Então, essa era uma objeção. Qualquer outra? Eu tenho medo de vender muita seringa e o resultado não ficar bom. Aí o paciente vai reclamar que pagou caro, que não viu diferença nenhuma, então por isso eu prefiro ir devagar, eu prefiro fazer uma de cada vez. Bom, gente, na grande maioria das vezes, isso é uma desculpa que a gente dá pra gente mesmo, porque a gente não conseguiu vender uma quantidade maior de seringa, né? E se não for esse o caso, se não é uma desculpa que você está dando para você mesmo, assim, a gente tem que seguir essa regrinha básica da ordem do tratamento. Eu vou estruturar, eu vou volumizar e fazer o contorno, e no fim eu vou fazer refinamento. Se você fizer a técnica adequada, estiver usando um produto de boa qualidade, souber os pontos que você precisa tratar, é muito difícil que você vai chegar num resultado ruim. Com a quantidade certa de produto, com a quantidade adequada de produto para aquela região, a gente vai chegar num resultado bom, né? Tendo a técnica adequada, a gente consegue chegar, então não tem que se preocupar com isso, em achar que vai vender muita seringa e o paciente não vai gostar. Ele vai gostar sim, se a gente souber fazer, ele vai gostar sim. Mais uma outra objeção. São muitas seringas, e se eu errar o meu planejamento, se eu hipercorrigir? Então, por isso que é importante a gente fazer essa separação em sessões, né? A gente vai tratar, não vai pôr as 20 seringas de uma vez, a gente vai pôr 4 num dia, 4 no outro, 4 no outro. Isso vai permitir com que a gente faça reavaliações e cheque se precisa de mais, né? A gente pode ir com calma, não precisa só porque eu estou falando para usar mais seringa, volumizar demais as regiões, hipervolumizar, hipercorrigir. Sempre é melhor a gente tentar, na dúvida, coloca menos, né? Tá em dúvida, coloca menos. A gente sabe que o ácido hialurônico ele tem aquela propriedade de ser hidrofílico, né? Então ele vai atrair mais água e ao longo das 3, 4 primeiras semanas pode ser que aumente o volume daquela região. Então, na dúvida, põe menos e para evitar a hipercorreção e depois você coloca mais numa próxima sessão se precisar. Em último caso, se realmente acontecer, se você hipercorrigir, a hialuronidase também está aí para isso, né? Mais uma objeção. Agindo desse jeito que você falou, não é agir de forma antiética, eu não estou querendo induzir a pessoa a comprar mais. Então, não, gente, de forma alguma, tirem isso da cabeça. A gente tem uma tendência a ficar pensando isso por conta do que colocam na nossa cabeça durante a faculdade, durante a residência, mas você não está empurrando nada para a pessoa, você não está forçando ela a nada. Você faz um diagnóstico, você oferece um tratamento possível e ela vai fazer se ela quiser, né? Então, não importa que ela foi te procurar porque ela queria fazer o tratamento do pé de galinha com a toxina. Você fez uma avaliação global da face, você deu um diagnóstico e o que ela vai fazer com aquela informação é problema dela, né? O paciente vai decidir como que ele vai tratar e com quem ele vai tratar. A mesma coisa se o paciente está tratando hipertensão e descobre que é diabético, o médico não vai falar que ele é diabético, então tem que falar. É um diagnóstico que a gente está fazendo como qualquer outro e oferecendo um tratamento também. Então, tem que tirar isso da cabeça, certo? Um exemplo de forma errada de fazer
é quando a gente não está conseguindo vender as seringas, a gente querer criticar quem faz, quem vende muito, quem preenche com muitos ml de ácido hialurônico, falar para o paciente que isso é ruim, que isso é receita de bolo, que isso é colocar todo mundo numa forma, tentar deixar todo mundo igual, tirar as características individuais. Não façam isso. Criticar o trabalho dos outros nunca vai te fazer melhor em sentido nenhum. Não vai te trazer mais paciente, não vai fazer você um melhor profissional, não vai fazer você melhor tecnicamente. Então, sejam humildes, busquem conhecimento, busquem aperfeiçoar suas habilidades. Esse é o caminho da gente satisfazer melhor o paciente. Eu sempre levo isso para a minha vida profissional como um todo. Não só falando de preenchimento facial, como de resultado de cirurgia. Eu evito criticar o trabalho de alguém que veio antes de mim, um paciente que chegou falando que fez alguma coisa com outro profissional, e para eu ficar criticando, eu acho que isso não leva a gente a lugar nenhum. A gente tem que pegar o paciente como está e partir dali oferecer o melhor que a gente pode, fazer o melhor que a gente pode por ele, né? Então, como que a gente pode resolver esse problema né, da venda das seringas e tudo mais? Uma outra dica é evitar vender por número de seringa. Por quê? O que acontece? Se a gente pega e fala para o paciente, olha, para tratar o seu sulco nasogeniano, eu vou precisar estruturar uma lábio, vou precisar volumizar o lábio, tratar a fossa piriforme e tal, e com isso eu vou gastar 4 seringas. E 4 seringas custa tanto. A gente vai lá, começa a aplicar, fez as 4 seringas, você olha para o paciente e fala, putz, eu acho que cabia mais uma, precisava de mais uma. E agora? Gera um constrangimento. Eu tenho que pegar e falar para o paciente, olha, eu acho que vai precisar da 5ª seringa, você aceita? Você aceita? Vai aumentar o preço em tanto, não sei o quê. Então, o que a gente pode tentar fazer para evitar esse constrangimento é fazer a conta nós mesmos, então falar, eu acho que eu vou usar 4. Mas falar para o paciente, o tratamento da sua região vai custar tanto, e dar um valor final, né? E nesse valor a gente coloca uma margem de segurança para cima, né? A gente inclui talvez o preço de uma seringa a mais, até um preço de custo, não um preço para ter lucro, mas só para ter essa liberdade de poder decidir que na verdade precisava de mais do que você planejou, sem ter que gerar essa situação constrangedora. Então, uma dica é a gente tentar fazer isso. A gente calcula antes, fala para o paciente com uma margenzinha de segurança para cima, certo? E um pequeno passo que a gente pode começar a implementar hoje mesmo para melhorar a nossa prática do consultório, uma outra dica prática que eu dou classifique as áreas de risco, de complicação. Então, leve em consideração as áreas de maior risco e aumente o preço dessas áreas. Essa área tem que ser mais cara, né? Se preencher uma malária é muito mais fácil, entre aspas, do que preencher um nariz, do que preencher uma têmpora, do que preencher uma glabela, que a gente sabe que tem risco de necrose, tem risco de evento vascular, tem risco de cegueira. Então, quer dizer que o nariz, a têmpora e a glabela tem que ser mais caros, né? Então, valoriza essas áreas, valoriza o risco que você está correndo, né? Então, aumenta o quanto você vai cobrar por ml nessa região. E é lógico, a dica final é que sempre tenha hialuronidase, né? Isso é indispensável para o consultório de quem faz preenchimento, a gente precisa ter, certo? Então, essas foram algumas dicas iniciais de como vocês podem começar a melhorar seus resultados, como a gente pode lidar melhor com a questão financeira do consultório, como que a gente pode conseguir tentar vender mais seringa e mostrar para o paciente que ele, na verdade, precisa de mais seringa, né? Não é só questão de vender, é de fornecer o tratamento adequado, tá? E quem curtiu, espero que tenham gostado. Se puder, tira um print, compartilha aí nos seus stories, eu vou repostar também. Sigam a gente no Instagram, o perfil tá aqui no slide, @domíniosinjetáveis. Tem também a página no Facebook. Sigam o meu canal no YouTube, que é Dr. Bruno Pátrio, tá? E não se esqueçam de se inscrever para receber o lembrete das próximas lives. Amanhã tem mais live, eu vou divulgar o tema e o horário para vocês ao longo do dia nas redes sociais, tá certo? Lembrando que é um canal exclusivo para médico, tá? Aqui o do Instagram. Para seguir lá, só mandar o número do CRM ou a foto do CRM que a gente libera. Espero que tenham gostado. Obrigado quem assistiu aqui até o final. Um abraço e até a próxima.